Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os povos, os hebreus, os fenícios e os persas. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre os hebreus, originários da cidade de Ur. No primeiro momento eles eram nômades, ou seja, eles eram organizados em clãs e foram conduzidos pelo patriarca Abraão à Palestina, a chamada Terra Prometida, em 1800 a.C. Por conta de crises de fome, problemas com seca, né, falta de alimentos, então eles mudavam de um lugar para outro. A civilização hebraica foi era o primeiro povo monoteísta da história, né, então eles acreditavam em um único Deus. Através da crença do Deus único, Yahvé forneceu fundamentos religiosos para a formação de outras duas religiões, o cristianismo e o islamismo. Tá? E aí a gente pode observar, a gente tem um mapa que mostra a região ali da Palestina, atualmente. Então, ali você tem a região ali do Líbano, Síria, né, Transjordânia, Egito ali. Os aspectos da região ali da Palestina era uma região formada por uma pequena porção de terras férteis, as costas do mar Mediterrâneo e as margens do rio Jordão. Segundo a Bíblia, essa terra seria a terra que jorra leite e mel. Tá? Por que os hebreus eles fugiram em direção ao Egito? Passando por um longo período de seca e fome, eles migraram em direção ao vale do rio Nilo, no Egito. Os hebreus foram escravizados pelos egípcios por 400 anos. E essa imagem aí, né? Ela nos remete ao quê? Qual passagem bíblica que serve de contexto histórico para a gente? Essa imagem aí é do Moisés abrindo o mar vermelho para a passagem dos hebreus em fuga aos egípcios. Tá? Então, essa passagem bíblica ela se chama Êxodo. Né? Então, por volta de 1250 a.C., foram liderados por Moisés os hebreus e fugiram do Egito, retornando para a terra prometida à Palestina. Atravessaram o Mar Vermelho e atingiram a península do Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, ou os 10 mandamentos, que promovia a aliança de Deus com os hebreus e a unificação política e religiosa da civilização. Então, aí nós temos um mapa, né, dessa fuga dos hebreus até chegarem em Canaã. Então, se vocês olharem ali, né, essa linha vermelha que mostra o caminho por qual eles percorreram até chegar ali na Palestina. E aí vocês podem falar assim, mas por que eles fizeram um caminho tão longo, né? Eles levaram tanto tempo para chegar lá na Palestina. Segundo a Bíblia, teriam caminhado por 40 anos no deserto. Na verdade, isso é meio que simbólico, né? No Monte Sinai, então, Moisés recebeu de Yahvé, Jeová, as tábuas que contavam os 10 mandamentos. Então, seriam as leis, os princípios que eles deveriam seguir, né? Os hebreus deveriam seguir. Então, logo depois, né, dessa parte do patriarcado nos hebreus, onde um líder, né, o mais velho, né, ele liderava, no caso aí, nós tivemos primeiro Abraão, depois Moisés.
vem a era dos juízes. Né? Então era necessário, eles viram que só os 10 mandamentos não era suficiente para poder resolver todas as questões que surgiam diariamente. Então eram necessários criar leis, e para julgar essas leis eram necessários também ter os juízes. Então a era dos juízes vai durar de 1200 a.C. a 1010 a.C., né? Então os juízes mais famosos foi Sansão, Gedeão e Samuel, juízes chefe que eram geralmente chefes guerreiros, né? Então dentre os principais chefes guerreiros era escolhido ali os juízes, e eles tiveram uma luta clássica contra dois povos, os filisteus e os cananeus. Então existe até uma história sobre Sansão e Dalila, onde o Sansão, que era considerado ali o homem mais forte, né, daquela região, ele teria sido seduzido por uma filisteia que teria cortado seus cabelos, que era a fonte da sua força. Na Era dos Reis vai ter uma unidade política das 12 tribos hebreias. O Saul, 25 a.C., Saul é o primeiro rei hebreu. Depois de 1005 a 910, nós vamos ter o rei Davi, que também é uma história bem conhecida na cultura cristã, né, que conta a história de um jovem que ele era pequeno e aí ele enfrentou um gigante, Golias, e teria derrotado esse gigante, né, e aí ele teria assumido como rei. A vitória sobre os filisteus, né, o poderio militar, a conquista de toda a Palestina, inclusive a região de Jerusalém, foram as importantes foram os aspectos importantes do reino do governo de Davi. Então Davi, quando ele assume, ele garante a vitória dos hebreus sobre os filisteus. Ele aumenta o poderio militar dos hebreus, né? Então os hebreus começam a se aperfeiçoar na questão da guerra. Eles conquistam toda a Palestina, inclusive Jerusalém, né? Então esses vão ser os principais aspectos do governo de Davi. Posteriormente a gente vai ter um outro grande rei também, né? Que também aparece na Bíblia, que é o Salomão. Ele vai governar de 1970 a.C. a 1931 a.C. Vai ser o auge do povo hebreu, o governo do Salomão, onde eles vão desenvolver o comércio, construir a construção de templos, como o templo de Yahvé, grandiosos monumentos e construções, mas também vai gerar, por conta de tudo isso, o aumento de impostos e, portanto, o descontentamento da população. Só que, no entanto, o Salomão também ele vai começar vai ter um romance com a princesa de Sabá, que era considerada que seguia uma religião considerada pagã pelos hebreus, e ele faz até um templo para que ela pudesse cultuar os seus deuses, e isso vai aumentar o descontentamento com Salomão, ainda mais por conta do aumento dos impostos. Então, em 1931 a.C., vai acontecer a cisma, né? E aí vai ter o rompimento das tribos hebreias. Com essa divisão vai ter o enfraquecimento do povo hebreu. É a divisão das 12 tribos dos hebreus. Então 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Nós conhecemos mais o destino dessas outras 2 tribos. As outras 10 tribos vão se espalhar pelo continente, então a gente vai ter poucas informações sobre elas. Como a gente pode observar aí no mapa, ela vai dividir o Estado hebraico em 2 reinos. O reino de Judá, com capital em Jerusalém, Roboão,
e o reino de Israel com capital em Samaria, Jeroboão. Os assírios conquistaram o reino de Israel e os babilônicos conquistaram o reino de Judá. E aí tem mais uma passagem bíblica que é justamente o cativeiro da Babilônia, onde os hebreus do reino de Judá teriam ficado ali em cativeiro por 40 anos. Né? E as 10 tribos, como eu falei, de Israel, que são chamadas das 10 tribos perdidas de Israel. Em 530 a.C., o retorno à Palestina, liderado por Ciro o Persa, pôs fim ao cativeiro dos hebreus. Em 70 d.C., os hebreus eles vão ser expulsos da Palestina pelos romanos e vai acontecer a diáspora, a primeira diáspora. Em 70 d.C., os romanos expulsam os hebreus da Palestina. É nesse momento que começa a dispersão dos hebreus, né, pelo continente. O maior legado dessa cultura hebraica foi o monoteísmo, a base das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em 1947, a Organização das Nações Unidas criou o chamado Estado Judeu na Palestina, que em 1948 declarou sua independência, fundando o atual país chamado Israel. Mas é importante não confundir as coisas, né? O Israel de hoje não tem nada a ver com os hebreus de antigamente. Na verdade, a criação do Estado de Israel foi um interesse dos Estados Unidos, foi por pressão dos Estados Unidos, que queria ter influência ali no Oriente Médio. Os Estados Unidos não é um país benquisto ali no Oriente Médio, e ele precisava ter um aliado. Por que era tão importante ter um aliado ali no Oriente Médio? Porque justamente no Oriente Médio é onde nós temos o maior comércio, a maior reserva de petróleo comercial, a maior reserva de petróleo comercial no mundo. Né? Então, os Estados Unidos tinha esse olhar naquele momento para o Oriente Médio e precisava de um país ali que que fosse um aliado. E aí essa divisão, né, não levou em conta toda a história. Por exemplo, até hoje os palestinos eles não têm o seu território reconhecido e também estão oprimidos em um território minúsculo chamado faixa de Gaza. Bom, a Bíblia, que é o Antigo Testamento, a parte do Antigo Testamento, né, a gente sabe que quem acompanha, quem tem religião cristã, sabe que dentro da Bíblia cristã tem 2, né, volumes, o primeiro volume que é o Velho Testamento e o outro que é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, na verdade, ele é a Torá, né, que é a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica. Então, essa é uma fonte de documentação histórica dos hebreus, contém princípios jurídicos, narrativas históricas, poemas, mitos sobre a criação do mundo e da humanidade. Então, essa primeira parte da Torá, né, que é a Bíblia hebraica, ela nos remete a essa questão histórica, né, ela traz elementos assim, né, claro, que você não vai pegar e levar tudo ao pé da letra do que está escrito na Bíblia, certo? Não dá para levar, porque tem muita simbologia, mas é um retrato ali, nos ajuda a entender um pouco esse passado desse povo hebreu. Os fenícios. Os fenícios corresponde hoje ao estado do Líbano, parte da Síria. É uma estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Aspectos gerais dos fenícios era que eles era uma região grande, é uma região sem grandes rios,
e com solo pobre em fertilidade. Desenvolveram o comércio marítimo, uma civilização comercial. Os fenícios foram os principais navegadores e comerciantes da antiguidade, já que a natureza os empurrava pelo mar, então eles se tornaram grandes navegadores. Na economia, eles se dedicavam inicialmente à pesca, à agricultura e à extração de madeira. Desenvolveram uma intensa atividade comercial no mar Mediterrâneo e se transformaram nos melhores navegadores da antiguidade. Fundaram várias colônias, desde o norte da África, Cartago, até a Península Ibérica, Cádiz. A organização política era a formação de cidades-estados, com governos independentes, com as principais cidades como Ugarat, Byblos, Sidom e Tiro. Jamais construíram um Estado unificado, eram organizados em conjuntos de cidades-estados. O governo de cada cidade-estado era exercido por um rei ou por um colegiado de anciões ou sufatas. Fundaram colônias e estabeleceram uma verdade. Destacamos Cartago, no norte da África, como a principal feitoria fenícia. A cultura e o legado dos fenícios. As viagens proporcionaram o contato com vários povos, influenciando na cultura fenícia e desenvolveram uma escrita alfabética. 2000 a 1500 a.C., o alfabeto fenício, composto por 22 letras, inaugurando o sistema fônico, letras representando sons. As escritas mais acessíveis a escrita mais acessível deixava de ser o monopólio de uma minoria privilegiada, reis, escribas e sacerdotes, e se tornava um instrumento de comunicação. Então, quando os fenícios criaram esse alfabeto, antes a gente tinha, por exemplo, nós estudamos lá a criação da escrita pelo povo sumério, eram símbolos, né? Símbolos. Então, um símbolo representava uma palavra. Agora não, as letras formavam uma palavra e cada letra tem o seu próprio som, que é o que a gente usa atualmente, tá? Então a gente atribui o desenvolvimento dessa escrita alfabética aos fenícios. Bom, além do desenvolvimento da escrita, os fenícios também desenvolveram a matemática e a astronomia. Eles criaram um alfabeto, como eu falei, fonético de 22 letras. A religião dos fenícios era politeísta, com divindades ligadas à natureza, como Baal, que era o deus do sol, e era o principal deus fenício. E técnicas avançadas de navegação. E agora nós vamos falar um pouco sobre os persas. Os persas, que ficariam ali na atual região do Irã, também eram conhecidos com o nome de Medos, o maior império da antiguidade oriental. Os dois principais reis persas foram Ciro e Cambises, que tiveram grandes conquistas territoriais. O grande auge, porém, da civilização persa foi durante o governo de Dário I. A divisão em províncias chamadas de satápias, a criação de uma moeda internacional, o dárico, e a construção também de grandes redes de estradas que facilitou a comunicação de todo o Império Persa. O Dário I ele dividiu o império em 20 satrápias, ou seja, províncias. Elas eram governadas por satrapas, né, que eram seus governadores. Criou um eficiente sistema de correio e uma rede de estradas. E foi, como eu disse, o auge do Império Persa. Hoje a gente utiliza aí
moedas como, por exemplo, o dólar, que estabelece a cotação, né, de preços mundialmente. E naquela época o dárico foi a primeira moeda internacional. E ela também teve a cunhagem dentro da moeda. Na moeda, a face levava a face do rei. Tá? Xerxes foi o rei da decadência dos persas. Ele se envolveu nas chamadas guerras médicas, né? Mas, professor, o que era a guerra médica? As guerras médicas não era guerra de médicos, ok? Era a guerra entre os persas e os gregos, né? Vocês devem ter ouvido falar do Xerxes naquele filme 300 de Esparta. Então, os persas dominaram os gregos. Os gregos, se vocês, a gente vai estudar depois, posteriormente, a gente vai ver lá a questão do Alexandre o Grande, o domínio de uma grande região pelo Império Grego. Só que vai ter esse momento aí onde o Xerxes onde vai ter o domínio dos persas sobre os gregos. Eles vão invadir a Grécia. Vão enfrentar os espartanos vão ser derrotados, mas essa derrota dos espartanos vai gerar todo um sentimento ali de união entre os gregos, né, por toda a violência dos persas, o domínio e a destruição do Império Grego, que vai acabar levando à derrota final dos persas e a decadência, portanto, do Império Persa. Não influía nos costumes dos dominados, os persas cobravam tributos e exigiam a integração no exército. Então, quem era dominado pelos persas era obrigado a servir no exército persa. A economia basicamente era agrícola e o regime era de servidão coletiva. Então, aqueles que eram dominados, eles trabalhavam, eles pagavam impostos, tá? Mas não eram propriamente escravizados, né? Existia a escravidão por guerra. A religião era o zoroastrismo ou masdeísmo. Existia dentro dessa religião uma dualidade, como na maioria das religiões. Então tinha ali o Hormuz Mazada, que era o deus ou representante do bem, e Arimã, que era a representação do mal dentro da religião do zoroastrismo. A Vasta era a Bíblia Sagrada do zoroastrismo. É a Bíblia Sagrada do zoroastrismo. Os aspectos culturais, alguns aspectos culturais interessantes aí da cultura persa é que eles desenvolveram esculturas sobressaindo a baixo relevo, como a gente pode ver nessa imagem aí. Então eles faziam esculturas em pedra que eram de alto relevo. A arquitetura apresentou grandes monumentos, como os palácios reais de Susa e Persépolis. Então, tinham os chamados jardins murados, os paradises, que vão dar origem à palavra paraíso na língua latina. E adotaram a escrita cuneiforme, originária da Mesopotâmia, como oficial do Império Persa. A expansão máxima aí do Império Persa, vocês podem observar que essa linha vermelha que liga Susa a Sadres era a chamada Estrada Real, construída por Dário, e era uma das maiores da antiguidade, se não a maior da antiguidade. Bom, então sobre os persas, os fenícios e os hebreus, era isso que eu tinha para colaborar com vocês hoje nessa aula. Espero que vocês tenham conseguido aí entender bem o que foi falado.
e nos vemos nas próximas videoaulas. Muito obrigado, fiquem na paz, fiquem com Deus e até mais.